Como conseguir ter média 18 no certificado da 12ª classe? Meu irmão, se você quer saber quais são as dicas que eu utilizei para eu conseguir ter média 18 no certificado da 12ª classe, fica ligado neste vídeo, pois hoje vou revelar 8 dicas, 8 segredos que eu utilizei para eu conseguir ter esta média. E você já sabe, o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e torná-lo tão fácil quando cortar a manteiga com uma faca quente. Bom, agora vamos nas dicas. Aqui eu tenho o meu certificado da 12ª classe, vou mostrar aqui média global, cameraman pode aproximar. Então, como vocês podem ver, média global 18. Agora vou revelar quais são as dicas e estratégias que eu utilizei para eu conseguir obter esta média. Então, sem enrolamento, a primeira dica, confiar em Deus. Meu irmão, primeira dica, você deve confiar em Deus, porque tudo que você vai fazer depois de confiar em Deus, tudo vai ter sucesso. Apesar que vai existir momentos difíceis, mas se você entregou tudo nas mãos de Deus, Ele vai te ajudar e Ele vai te fortificar naqueles momentos difíceis. Então esta é a primeira dica. Agora indo para a segunda dica, é exatamente tomar uma decisão. Meu irmão, não posso te mentir. Primeira coisa, você deve tomar uma decisão. Eu posso dizer que essa dica é a mais importante de todas. Inclusive, a última também é muito importante, então você deve ficar neste vídeo até a última dica, porque você não pode perder a última dica. Então, indo para a segunda dica, você deve tomar a decisão, pois tem um provérbio que diz assim: Deus ajuda apenas aquele que se ajuda. Então, depois de você confiar em tudo nas mãos de Deus, não significa que você deve relaxar, que você vai tirar boas notas. Não é isso, meu irmão. Você deve tomar uma decisão, se realmente você quer obter aquela nota ou não. Então, você deve saber, ao tomar essas decisões, sempre vai ter consequências. E essas consequências vão ser consequências positivas, assim também como consequências negativas. Falar a verdade, depois de eu tomar aquela decisão, teve certas amizades que eu tinha que eliminar. Não só amizades, também algumas festas. Eu tinha que deixar algumas festas. Meus brothers já me convidaram para nós ir tirar algumas festas. Eu tinha que negar, porque eu tinha um objetivo, eu tinha foco. Eu realmente queria ter esta nota na 12ª classe. Então eu tinha que eliminar algumas amizades. Não só, eu também tinha que me distanciar das redes sociais. TikTok, né, Instagram, eu tinha que deixar essas redes sociais para eu me focar no meu objetivo, meu irmão. Então, vai ter sempre essas consequências, mas não são consequências negativas, assim também como consequências positivas, né? Devido a esta decisão que eu tomei, fui considerado um dos melhores alunos na minha escola, inclusive vou fazer outro vídeo a falar sobre isso. Então, meu irmão, você deve tomar decisão, dizer que a partir de hoje em diante eu quero estudar, e você deve começar a deixar certas coisas para você realmente se focar no seu objetivo, que é exatamente ter esta média 18. Então, não se esqueça. Segunda dica, exatamente tomar uma decisão. Para a terceira dica, fazer um plano de estudo, um plano estratégico e bem organizado. Meu irmão, depois de você tomar a decisão de que você quer estudar, vai chegar a hora de você fazer um plano de estudo. Ou seja, você deve organizar as tuas cadeiras, ou seja, as tuas disciplinas, das mais difíceis até as mais simples. Então você sabe num período de dia qual é o tempo livre que você tem. Então você vai organizar aquela disciplina mais difícil, você pode procurar um tempo muito mais prolongado, enquanto que para aquelas disciplinas mais fáceis, você pode procurar um tempo curto, né, para poder rever. E você também deve ter um momento aí de descansar, porque não é só estudar toda hora. Você deve estudar de uma forma inteligente. Então você vai ter que elaborar esse plano de estudo. Eu tenho várias dicas, né, de como elaborar um plano de estudo. Então se você quer saber como elaborar um bom plano de estudo, deixa aí nos comentários que eu vou gravar um vídeo a explicar como elaborar um bom plano de estudo. Agora vamos passar para outra dica. A quarta dica. Meu irmão, a quarta dica é exatamente ter algumas amizades inteligentes. Posso dizer o seguinte: quando você vai estar na escola, na 12ª classe, você vai conhecer vários amigos. Mas de todos os amigos você vai conhecer, sempre vai existir aqueles amigos que vão te distrair, vão querer te levar para fazer coisas ruins, fumar, beber. Então você deve eliminar aquele tipo de amizade e você começar a brincar, começar a se conectar com aquelas pessoas que realmente têm o mesmo objetivo que o seu. Tá entendendo, né? Então você vai ter que deixar certas amizades, porque sempre na escola existem aquelas amizades que quando você tem aquele tipo de amigo, vocês vão estar nas distrações, a gazetar aulas, né? Não vão entrar na sala de aula. Então aquele tipo de amizade, meu irmão, não vai te ajudar. Eu, na minha época, eu tinha que escolher os melhores amigos, aqueles que realmente tinham o mesmo objetivo, tinham o mesmo foco, nem que o meu. Então nós criamos um grupo. Inclusive, essa escolha de amizade também vai te ajudar, por quê? Porque no grupo de amizades inteligentes vai existir alguns desafios que vocês vão fazer. Eu com meus amigos sempre fazíamos desafios, a se desafiar sobre alguns conteúdos, se desafiávamos a resolver alguns exercícios, inclusive, juntamente nós criávamos algumas dicas, né,
nós que tínhamos aquelas conversas de como preparar para o exame de admissão estando na 12ª classe. Eu comecei a ter essa visão de preparação para o exame de admissão por causa dessas amizades. Agora já estou na faculdade, né? Por causa dessas amizades boas que eu tive. Então, se você ter má amizade, meu irmão, não vai adiantar em nada. Você vai acabar por se distrair. Então, fica ligado nessa dica aqui. Agora vamos para a quinta dica. Você deve criar conexões com seus professores. Meu irmão, apenas ter amizades inteligentes não vai bastar. Você também deve criar conexões com seus professores. É que um professor, quando começa a notar que um aluno realmente se destaca na sala, ele vai fazer tudo, por tudo, para ajudar aquele aluno. Um bom professor sempre faz isso. Eu me lembro muito bem quando os meus professores começaram a ver que não, esse jovem aqui resolvia TPC, sempre levantava para resolver exercícios no quadro. Provas também eu tirava boas notas, começaram a ficar interessados. Tipo, não, esse jovem aqui é interessante. E ele sempre me ajudava, me dava conselhos, me dava dicas, inclusive alguns exercícios e outros TPC que eu sozinho não conseguia resolver. Eu aproximava meus professores e eles me explicavam, não, essa parte você deveria fazer assim. Até eles revelavam outras fórmulas que na sala de aula eles não revelavam. Eu até me lembro muito bem, meu professor de matemática sempre que marcava um teste, ele me ligava um dia antes do teste ou 3 dias antes, a dizer, putz, você deve preparar gráfico, mano, deve preparar gráfico. Então aquilo me motivava para eu conseguir realmente o quê? Tirar uma boa nota no teste, porque quando ele me falava aquilo eu compreendia que aqui eu tenho que começar a estudar, porque ele me desafiava, ele falava, jovem, se você não estudar, você vai ter negativo esse teste, e eu não queria negativa, mano, então eu começava a se destacar, começava a estudar realmente e conseguia tirar uma boa nota. Então meu irmão, cria conexões com seus professores. Agora vamos para a sexta dica. Meu irmão, a sexta dica que me ajudou, que é uma das dicas que realmente elevou as minhas notas, é exatamente a resolução de exames anteriores. Meu irmão, quando você está na 12ª classe, sempre vai existir aqueles professores que vão elaborar, né? Que vão tirar exercícios dos exames anteriores, vão colocar na prova. Então, você conhecendo essa dica, bro, você começa a arrebentar todas as provas, mano. Tira boas notas. Por exemplo, a primeira prova que eu fiz de biologia, o meu professor de biologia tirou todos os exercícios dos exames anteriores e eu consegui bater 20. Mas por que eu bati 20? É porque eu já tinha resolvido, mano, aquele exame. Ele tirou 2 exames, então quando eu vi, falei, essa cena eu já resolvi em casa e eu tinha que bater. Então significa o quê? Significa que vai existir certos professores, por exemplo, meu professor de filosofia, meu professor de português, meu professor de física, meu professor de biologia. Está a ver 4 professores. Todos esses professores, na maioria das vezes, tiravam exercícios dos exames anteriores. Então imagina só, você deve ficar esperto. Sempre vai existir esse professor. Então logo você vai conseguir bater boas notas porque você já vai resolver em casa. Então essa aqui é uma dica extra. Então, se você está a gostar, né, do vídeo, deixa teu like aí, se inscreva no canal, compartilhe para outros jovens também estão a fazer 12ª classe para eles conseguirem também ter a mesma nota, mano. Ok, agora vamos para a 7ª dica. Meu irmão, a 7ª dica é muito especial. Posso dizer que cerca de 50% do conhecimento que eu tenho é através dessa dica, que é exatamente estudar através de vídeos online no YouTube. Meu irmão, essa dica todo jovem deve saber, mano. Quando você começa a estudar no YouTube, com aquelas videoaulas, vai existir alguns professores terríveis que vão te revelar alguns segredos que você sozinho vai dizer que aqui, mano, aqueles professores são maus. E eu conheço muitos professores que são bons, mas isso fica para outro vídeo. Se você quer para eu revelar quais são os melhores professores de Moçambique, assim também de Brasil, que dão aula em toda a disciplina, é só deixar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo a falar sobre os melhores professores, tanto de Moçambique, assim como de Brasil. Então, meu irmão, fica a dica, começa a estudar no YouTube, mano. No YouTube você vai conhecer novos professores, com novas estratégias, novas fórmulas que você vai aprender com esses professores. Então, você não pode perder essa oportunidade. Bom, agora a 8ª e a última dica. Meu irmão, a 8ª e a última dica é exatamente o método de Freiman. Você deve utilizar este método, mano. Posso dizer, entre todas as formas, todos os métodos de estudo que eu tenho, essa aqui está em primeiro lugar, que é exatamente o método de Freiman. O que consiste o método de Freiman? O método de Freiman consiste em você ler sobre um determinado conteúdo, né? Você estudar um determinado conteúdo, mas depois de você terminar de estudar aquele conteúdo, você deve se auto-explicar, ou seja, você deve se explicar, mano, sobre aquilo que você estudou. Você deve começar ou procura certo grupo de pessoas para você explicar aquilo que você estudou. É apenas dessa maneira que você realmente vai ver o que teu cérebro conseguiu captar e o que o teu cérebro não conseguiu captar. Quantas vezes você já leu sobre uma determinada matéria e você foi fazer prova, mas ao chegar naquele momento de prova, saiu a mesma coisa que você leu em casa, mas você não conseguiu fazer? Quantas vezes isso acontece exatamente porque o teu cérebro te enganou? Às vezes o nosso cérebro nos engana. Você lê uma coisa e fala, isso está na cabeça. Mas quando você chega dia de prova, você vê que toda aquela matéria fugiu. Uma das maneiras que você pode utilizar para verificar
se aquilo que você leu realmente ficou na sua mente, é utilizar o método de frame. Procura jovens, né? Por exemplo, na minha época eu procurava meus irmãos de 8, 7 anos, eu começava a explicar aquilo que eu li. Então isso vai te ajudar muito. Se você começar a gaguejar, significa que ainda existe alguma coisa que está a faltar. Quando você começa a esquecer alguma parte, você vai novamente e lê. E este método, meu irmão, vai te ajudar. Então este aqui é vídeo parte 1, que eu explico isso. Se você gostou e você quer saber parte 2, de como você ter medo de 18, é só deixar nos comentários que eu vou gravar outro vídeo a falar sobre dicas bônus, né, que eu utilizei para eu conseguir ter esta nota. Então, meu irmão, se você gostou, deixa teu like, deixa aí teu comentário o que você achou do vídeo, compartilha esse vídeo e você já sabe, o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e torná-lo tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Tchau, até o próximo vídeo.